Olá pessoal, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai estar assistindo a este vídeo. Cumprimento principalmente meus alunos do 4º e 5º ano da Escola Municipal Joel Lopes Galvão. Hoje nós vamos ter uma conversa, uma pequena conversa, até um pouco informal, mas uma conversa. A gente vai ouvir um pouco sobre a história de Jucurutu. Vocês já leram o texto, já devem estar com o texto que eu entreguei, que estava na escola, não é? Alguns alunos até receberam a nossa revistinha, que tem um pequeno recortezinho, algumas curiosidades, pequenas curiosidades sobre a história de Jucurutu. Então eu espero que vocês já tenham lido. Para a gente começar essa conversa de hoje, primeiro é preciso considerar para a nossa cidade a importância do Rio Piranhas. Com certeza os primeiros povos que vieram para cá vieram por causa do Rio Piranhas, né? Todas as cidades, todos os povoados, eles devem ter início próximo a uma fonte de água, né? Para que isso seja possível. Então o nosso Rio Piranhas é de suma importância para o início do povoamento, digamos assim, da nossa cidade, né? Esse nome Jucurutu, muitos acreditam que descende de um pássaro, uma ave de rapina, né, chamada Jacurutu. Estou até aqui com a foto dela, certo? Que está na revistinha aí que vocês receberam, né? Segundo fontes do IBGE, existia essa tribo chamada Jucurutu que habitava por essa região. Mas o nome da cidade de Jucurutu, o nome São Miguel de Jucurutu, como diz aí na apostila de vocês, né? Esse nome é composto, ele foi criado porque aqui existiam duas fazendas grandes, duas grandes fazendas, uma chamada São Miguel e a outra chamada Jucurutu. Então a partir daí se criou o nome São Miguel de Jucurutu no início da nossa povoação. São Miguel de Jucurutu era um aglomerado de fazendas pertencentes a Caicó, Campo Grande e Vila de Santana do Matos. Então aqui era uma área rural com muitas fazendas que alguma parte pertencia a Caicó, né? Outra parte pertencia a Santana do Matos, Campo Grande. Então assim começou o povoamento da nossa cidade. Antônio Batista dos Santos e sua família sempre participaram das campanhas patrióticas em defesa da nação. Em uma dessas campanhas, Antônio Batista fez uma promessa ao santo guerreiro São Sebastião, que se retornasse com vida e vitorioso, né, de uma batalha, ergueria uma capela em homenagem ao santo. A batalha era contra o militar Joaquim Pinto Madeira, no estado do Ceará. Pinto Madeira era contra o governo regencial e estava dando início a uma revolução. Antônio Batista venceu o rebelde e cumpriu sua promessa, erguendo a capela de São Sebastião. Ao lado da capela surgiu a primeira rua de casas da nossa cidade, que era conhecida como Rua dos Batistas. Hoje, essa rua é chamada de Rua Major Lula, né? Então, pessoal, essa primeira rua de casas, não é que ali, preste bem atenção, não é que ali fosse as primeiras casas da cidade. Não. Ali foi a primeira rua, ou seja, as casas, né? O primeiro enfileirado de casas que realmente seria uma rua. Não é que eram as primeiras casas da cidade. Então, nossa primeira rua foi ali na rua, ao lado da igreja matriz, que era a antiga capela de São Sebastião, erguida por Antônio Batista. A família Batista foi uma família muito importante para que houvesse o início da nossa cidade, né? Antônio Batista, ele foi uma figura crucial para o desenvolvimento da nossa cidade, porque era uma família muito importante, ligada à monarquia, ligada ao império. Então, essa família com certeza trouxe muito desenvolvimento para essa povoação,
que depois passaria a ser cidade. Mas o ponto mais importante que eu queria conversar com vocês hoje, agora chegou no ponto mais importante dessa nossa conversa, é sobre a independência da nossa cidade, tá certo? Quando essa povoação, São Miguel de Jucurutu, passou a se tornar um município. Quando a gente se desprendeu de Caicó, né, de Santana do Mato, de todas essas cidades, e a gente passou a ser um município independente. Como isso foi possível? Então essa é a nossa principal conversa de hoje. Você que é criança, né, você depende do seu pai e da sua mãe. Você depende deles, porque você ainda não pode caminhar com suas próprias pernas, digamos assim. Você não tem condições de sustentar uma casa, você ainda não tem maturidade, ainda não tem idade suficiente para tomar suas próprias decisões, você não tem experiência suficiente para viver sozinho, você não tem um emprego para se sustentar, então você depende do seu pai e da sua mãe, tanto financeiramente como emocionalmente, né, como com relação às aprendizagens da vida. Você precisa dos seus pais para lhe ensinar as coisas, para lhe sustentar, de todas as formas. Então você é dependente, você depende deles. Quando você tiver mais experiência, quando você crescer, quando você tiver seu próprio emprego, quando você conseguir se sustentar, né? Quando você puder arcar com suas despesas, tiver sua própria casa, já tiver maturidade emocional suficiente para viver sem precisar dos seus pais. Claro que a gente precisa o resto da vida, mas quando você tiver, os filhos nunca se desprendem completamente dos pais, né? Graças a Deus. Mas quando você tiver um pouco mais de independência, aí sim é que você pode sair da sua casa e construir sua própria família, né? E assim a vida vai seguindo. Ou seja, isso é praticamente o que acontece em uma cidade. Enquanto a cidade ainda não pode se sustentar, enquanto essa cidade ainda depende politicamente, economicamente de outras cidades, então ela não pode ser independente. Ela não pode ser considerada um município. Jucurutu só foi considerado um município, só conseguiu se desprender de Caicó, nós éramos uma área rural deles, porque nós conseguimos, principalmente financeiramente, né, nos tornarmos independentes. E o que foi que trouxe esse dinheiro para Jucurutu? Foi a cultura do algodão. O algodão aqui na região, em nossa região, aqui no nosso sertão, foi o que mais trouxe riqueza naquela época para várias cidades. Não só Jucurutu, mas diversas cidades. Era considerado o ouro branco do sertão. O ouro branco, né, era o algodão naquela época. Então, um fato bem interessante é que o algodão que era cultivado aqui, ele era semelhante ao algodão egípcio, para vocês terem uma ideia. Era um algodão de muita qualidade, chamado algodão mocó. Ele tinha esse nome de algodão mocó porque ele nascia em meio ao nosso solo pedregoso, rochoso. Então, ele era apelidado de algodão mocó. Era um algodão de uma fibra forte, muito resistente e muito caro. Então vocês vão ver aí nessa apostila que eu passei para vocês, diversas fotos, né, de caminhões e caminhões carregados de algodão que saíam de Jucurutu. Foi aí que veio a algodoeira Aimoré. Essa algodoeira que processava todo o algodão, que fazia a separação para vender, né? E isso trouxe muito emprego aos jucurutuenses, trouxe muita riqueza para a nossa cidade. E foi fazendo com que a gente fosse se tornando um município independente. Tá certo? Claro que tudo isso é um processo. Não foi apenas esse o motivo. Para que um município se torne independente, é necessário muitos e muitos fatores. Mas eu estou citando aqui o fator que eu considero principal,
que é o econômico. Mas tem também o fator político, né? E muitos outros fatores para que um município se torne independente. Mas com certeza o algodão foi um dos principais motivos para gerar mais riqueza, para circular mais dinheiro em nossa economia e a gente poder se tornar um município independente, Jucurutu, como hoje nós somos chamados. Vocês podem até achar que a nossa cidade é pequena, mas a nossa área do município em geral é muito grande, porque nós temos muitos sítios. Nossa área rural é enorme, pessoal. Então, se você pegar algumas cidades que a gente considera grandes, aqui do Rio Grande do Norte, Jucurutu se torna maior. Quando junta com todos os sítios que nós temos ao redor, né? Toda a área que realmente é do município de Jucurutu, não estou falando só da cidade, eu estou falando do município, que engloba todos os sítios vizinhos. Então, a nossa cidade se torna a 9ª maior, né? Só tem 8 cidades maiores do que a nossa, 8 municípios maiores do que o nosso no Rio Grande do Norte. Para vocês terem uma ideia, como nós temos muitos sítios, o IBGE estimou que nós temos 40% da nossa população morando na zona rural. Ou seja, a cada 100 pessoas, 60 moram na cidade e 40 moram nos sítios vizinhos. Para vocês terem uma ideia como a nossa zona rural é enorme. Pois bem, pessoal, o vídeo não pode ficar muito longo, então em breve a gente vai fazer outro vídeo contando mais um pouco sobre a história de Jucurutu, tá bom? Um abraço a todos, principalmente a todos os meus alunos do 4º e 5º ano, e vamos aguardar o próximo vídeo.